seja eu, seja você, nós temos que encarar o vírus chamado pecado, que está aí para também matar, roubar e destruir. E que muitas vezes não damos tanta importância, mas ele mata. Então, se Deus está permitindo que essa mensagem não seja mais pregada na igreja, seja pregada nos lares, você vai falar quando você ligar para alguém, cara, como é que está a tua vida? E talvez, dentro desta conversa, haverá uma palavra de ousadia para ele entender que ele é pecador e que ele precisa se converter, precisa se entregar a Jesus. Porque não adianta resolver o problema do coronavírus, que já estão levantando ideias de vacina. É só questão de botar em prática no devido tempo. E vai continuar tudo a mesma coisa. Gente, Deus nos chama para uma maneira melhor de se viver. Por que eu quis colocar a história de Davi? Gente, vamos analisar, lembrar um pouquinho. Davi, um monstro que vivia lá nas grotas, lá no interior. Ele não era visto por ninguém. Uma pessoa que não dava um valor para ele. Um jequinha do mato, sabe? Um jequinha do mato. Lá na cidade, muitos jovens, soldados de valor, e lá se levanta um gigante chamado Golias, muito forte, um gigante que colocava respeito e medo para todo mundo, e ele matava, e ele destruía mesmo. Eu diria hoje, o cara que não tiver a cabecinha no lugar e acha que o vírus corona não é nada, não vai acontecer nada, é louco. Agora, diante daquela situação, nós vemos o gigante Golias, com todo o seu poder de fogo, de lábia, histórico de muitas batalhas vencidas, e não seria difícil de pensar que ali não iria acontecer de novo. Por 40 dias, o povo de Israel não tinha coragem de encarar esse cara. Por que eles não tinham coragem? Porque era um povo contaminado pelo pecado. A sua imunologia espiritual estava em baixa. Eu acredito que para Deus permitir isso, a imunologia da igreja está em baixa. Como é necessário levantar o sistema imunológico da igreja no espiritual, confrontando o seu pecado, confrontando a sua vida. Se faz necessário. Por que Israel ficou naquela situação 40 dias? Será que eles não tinham soldados capacitados? Será que eles não tinham os seus ninjas lá? As pessoas que sabiam lutar, os seus valentes tinham. Mas eles estavam em baixa. O seu estado imunológico espiritual estava envolvido com o pecado. E hoje não é diferente. Gente, quem não viu falar de escândalos? O que acontece no mundo acontece na igreja. Separações, mau testemunho na igreja. Como está o estado imunológico da igreja? Então Deus tinha que fazer alguma coisa para curar de uma vez por todas. Mas há um vírus chamado pecado que está aí ao nosso redor e que tem muito poder. Então eu diria para você que o gigante Golias estava de pé com toda a sua arrogância, não porque ele era forte, não porque aparentemente ele era poderoso, não porque ele trazia em seu currículo muitas mortes, muitas vitórias, mas porque Israel estava em baixa no seu estarava, que era praticado no meio de Israel, desobediência para com Deus. Então esse pecado se tornou praticamente maior do que tudo e fez com que Israel parasse. Aí Deus levanta quem? Deus levanta quem? Porque a misericórdia de Deus é grande. Lá vem o piá das grotas, lá vem o piá da colônia, lá vem o piá da fazenda. Deus usa esse piá que não tinha se contaminado, esse piá que aguentava
as afrontas dos seus irmãos, o esquecimento do seu pai, esse piá que era jogado lá no meio do mato para morrer e que não tinha nenhum valor se ele morresse ou não morresse, não iria fazer falta. Deus usa esse piá chamado Davi, mas esse piá chamado Davi, naquele momento, ele estava com o seu estado imunológico, cara, em dia, em ponto de bala. Quando o primeiro olhar que ele teve, ele ficou admirado. Como esse gigante tem a petulância de afrontar o nosso Deus. Quem ele pensa que é? Gente, aquele guri fez a diferença. Trazendo para os dias de hoje, querido. Coronavírus serve para me botar no lugar, te botar no lugar, rever, como foi falado ontem, os nossos conceitos de pecado, de obediência, de fé. Como está o teu estado imunológico, espiritual, querido? Muitas vezes estamos aceitando o pecado, ligando a televisão, achando legal as piadas que não são piadas puras, são piadas maliciosas, filmes que os nossos filhos assistem diante da televisão e nós concordamos, estamos lá. Ah, parece uma coisa tão simplória. Não, estamos se acostumando a essa ideia. Vamos misturar na igreja para chamar as pessoas. Gente, o vírus chamado pecado, ele continua vivo, ele continua matando, ele continua roubando, ele continua destruindo. E o único vamos assim dizer, a única vacina que existe é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus, querido. Mas para isso, eu preciso me submeter à mensagem de Jesus, eu preciso me submeter a Jesus. Não é só dobrar o joelhinho e de repente, eu vou fazer um voto com Deus agora e está tudo bem. Não, Senhor, se não for de coração, não vai fechar. Se não for de coração, o coronavírus chamado pecado vai acabar com você. Não só neste mundo, mas no outro também. Então, a importância, querido, que bom que Deus nos joga para dentro de uma casa, para a gente entrar em conflito conosco mesmo e dizer, Senhor, o que é isso? Estou vivendo um coronavírus espiritual dentro de mim, como eu cheguei a deixar a esse ponto? Então, queridos, aqui diz, o salário do pecado é a morte. Não se prega mais isso? Tu pode pecar, Deus é amor, Ele vai te perdoar. Sim, Deus é amor, mas a insistência na exposição ao pecado e aceitar tem uma bela diferença. Eu vejo João Batista, outro moço que não viveu junto com a sociedade. Deus o separou na sua criação para não ser contaminado, para ter uma palavra de poder. E lá no deserto, ele chamava o pessoal, ele chamava os líderes religiosos à sua responsabilidade e apontava os seus pecados, apontava os seus erros, apontava as suas deficiências, mas lá no deserto, porque com certeza ele não teria lugar nas sinagogas, nas igrejas, mas lá no deserto havia o povo sedento que queria ouvir a palavra de Deus para as suas vidas, queria ouvir a cura para as suas vidas. Você ora para a tua família, o que você quer ver? Uma fachada? Algo assim, vamos fazer um curativo ou uma cura completa? A cura completa só existirá quando houver realmente um coração que se volta para Deus. Senhor, eu sou pecador, o maior coronavírus chamado pecado está na minha vida e eu tenho praticado, mas de hoje eu peço perdão, eu tenho negligenciado a minha fé, eu tenho desobedecido. É nesse campo, é nesse ritmo, querido. Não adianta eu passar por cima de você e dizer, eu vou fazer uma oração. Você fica aí nessas sete elos e tudo vai resolver. Amados, estamos sendo confrontados diante da morte. Todos nós. E o único remédio é o sangue do Cordeiro. Aí aquele piá que saiu das grotas, humilde, pega umas pedrinhas e encara esse gigantão. E todo um exército baba, vê aquele piá de nada. E aqui é registrado, Davi, porém, disse ao filisteu
Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu. Enfim, ele faz a sua declaração de fé. Era um moço que não estava contaminado pelo vírus chamado pecado. Ele tinha ousadia, ele era capaz. Deus não permite isso. Não teria permitido isso. Se, quem sabe, nós, como igreja, estivéssemos anunciando as virtudes dos céus, mas parece que nos misturamos à comodidade do mundo, a gente se acostuma a ver o nosso familiar pecando, o pastor escandaliza lá, o outro rouba lá, mau testemunho lá, e estamos nos acostumando com essa ideia, mas Deus disse não. Eu acredito muito, Deus disse não. Deus está confrontando, queridos. Deus ama muito a igreja. Vocês se lembram que quando Jesus entrou lá no templo, ele viu que o negócio não estava legal lá no templo. Eles fizeram do templo um negócio. Tinha tudo por interesse lá. Era tudo já maquiavélico o negócio. Que usava a palavra de Deus para seu favor. Mas Jesus esculhambou com aquela turma. E deixa Jesus esculhambar com a igreja de hoje, porque ele é dono da igreja, ele é a cabeça, e nós precisamos estar no lugar que Deus quer estar. Eu imagino Jesus entrando no templo, buscando alguém, orando, buscando, adorando a Deus do que ele viu. Só negócio, só negócio. Ninguém estava lá para suplicar, para buscar a Deus, para determinar poder. Ninguém. Todo mundo para os seus interesses, para o seu bico. Será que não tem muito a ver com a igreja de hoje? Eu sei que Deus precisa responder as orações, porque tem muitos irmãos sinceros, verdadeiros, pessoas que, quem sabe, a gente não vê, não aparece. São pessoas que nem Davi, vindo das grotas, ninguém dá valor para eles. Mas eles são os primeiros a orar, dobrar o joelhinho e pedir. Senhor, abençoa o pastor, abençoa a família do pastor, abençoa o irmãozinho, abençoa o outro lá, abençoa o diácono, abençoa o obreiro tal. Ninguém dá valor, porque eles vêm das grotas, eles não têm educação que nem eu e você temos, quem sabe. Mas Deus tem que responder às orações dessa gente. Deus tem que responder. Então, querido, gigante, chegou na hora de brigar, Davi foi ligeiro, não disse nem espera um pouco. Ele foi na frente. Por quê? Ele não estava contaminado pelo vírus chamado pecado. Hoje Deus dá à igreja a palavra de santificação. Queridos, reveja a tua vida aí. Tu está vivendo uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, tu faz o que tu quer. Queridos, o pecado é muito do que o coronavírus. O pecado, ele mata, ele destrói aqui e também para a eternidade. Para a eternidade. O coronavírus pode te matar só aqui, mas o pecado, ele te mata para a eternidade também. Ele te separa de Deus. Então, o meu único remédio é quem? É Jesus. Jesus foi até a cruz, ele derramou seu sangue. Olha a segunda parte. A segunda parte desse versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se lembra que eu falei de João Batista, aquele moço que foi criado fora da turminha, porque Deus tinha que segurar esse cara. Quando veio Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele enxergou Jesus como remédio, ele enxergou Jesus como sacrifício vivo, ele enxergou Jesus como o único caminho, ele conseguiu enxergar, porque ele estava separado, ele estava santificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma coisa, só Jesus para pagar o poder do coronavírus chamado pecado. E depois, meu amigo, esses coronavírus aí vai cair por terra. Agradecemos a Deus
Até eu disse na mensagem de ontem, agradecemos as autoridades que estão fazendo de tudo, das tripas do coração, para nos proteger, proteger o nosso corpo, proteger a nossa vida. Glória a Deus por isso, e que bom, que bom. Temos que continuar orando pelas autoridades, temos que continuar orando. É o nosso país, é o país em que vivemos, é o barco que estamos aqui. E não é hora agora, queridos, de desejar o céu. Não, o céu vai vir no devido tempo. Quando você morrer, você vai para o céu se você tem Jesus. Mas agora é hora de viver aqui, de amar aqui, de fazer a diferença aqui, de estender a mão aqui, de interceder aqui, de obedecer a Deus aqui. Deus nos chamou aqui, ainda estamos aqui, e aqui nós vamos fazer a diferença. Não tem essa ideia, gostaria de já estar no céu. No céu vai ter toda a eternidade para você viver. Mas aqui, o nosso tempinho é o quê? Os 80, 85, quando a gente consegue chegar. Mas, gente, vivendo esse tempinho que Deus permite aqui, debaixo de bênção, com fé, glória a Deus. Então, nós vemos aqui que aquele piá que veio das grotas, mas ele não estava contaminado. Aquele gigante foi fichinho. Coronavírus, chamado Golias, não teve que cair. Israel, soldados extraordinário, muito bom de briga, muito bom de técnica. Meus amados, o pecado era maior. Esse era o gigante que eles tinham que enfrentar. E Deus usou um piá. Deus usou um piá para mostrar. Queridos, se você na tua casa, uma oração simples que você faz, um telefonema, uma palavra que sai da tua boca, tu não tem ideia do que Deus vai fazer se você é um dos santificados. Então, Deus precisa responder, precisa curar a igreja, precisa curar o mundo, e o mundo só vai ser curado pelo sangue do Cordeiro. Então, você que tem realmente interesse em ver a tua família salva, né? Não estranhe o que está acontecendo, que agora esse teu familiar caia em temor, veja os seus pecados. Não é ter medo, não é ter medo, é se converta mesmo, né? Fica aos pés de Jesus, não adianta dobrar só o joelhinho. Isso aqui é só exterior, mas o coração, muitas vezes o cara dobra o exterior, mas o interior não se dobra. Tem que se dobrar o interior e clamar e desejar. E não é brincadeira, não. Não é brincadeira, porque o vírus chamado pecado, ele destrói para a vida eterna, e o único antivírus, o único socorro, a minha única vacina é o sangue do Cordeiro, é o sacrifício de Jesus, é aquilo que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.